É uma alegria estarmos na casa do Senhor e mais alegria ainda saber que o Senhor se faz presente. E Ele quer falar, ministrar ao meu e ao seu coração. Por isso eu te convido a abrir a palavra ali no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia aí no Antigo Testamento. Só abrir a capa, puxar mais um pouquinho, Gênesis capítulo 12, os versos 1 ao 3. Todos acharam? Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem? Coloca a mão no coração e agora faça a sua oração dando liberdade para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra agora nos é entregue e sabemos que cabe a nós oferecer o nosso coração como uma terra fértil para ser por ela semeada, a fim de que ela, nesse semear, produza os teus frutos de justiça nela estabelecido para abençoar as nossas vidas. Por isso te damos toda a liberdade para que ela sim tenha esse trabalhar em cada um de nós, para que verdadeiramente saiamos daqui abençoados. E eu te peço, Espírito Santo, que tu me tomes, a fim de que não seja eu a falar, mas sim tu, falando e ministrando através de mim, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, nós estamos dentro dessa temática, a qual o pastor Gilmar, pela direção de Deus, trouxe a nós, e é essa temática que está norteando o nosso andar em 2020, através do que Deus propôs na palavra de Marcos, capítulo 2, versos 22. Segunda-feira passada estávamos já ministrando especificamente sobre esse versículo, onde a temática diz que nós precisamos ser odres novos, porque é o odre novo que tem capacidade de receber o vinho novo. Por isso o versículo, se nós lermos ali em Marcos 2, 22, começa dizendo: não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho não suporta o que produz o vinho novo, e ele se rompe e acaba sendo desperdiçado aquilo que foi inserido dentro dele. Então, dentro dessa realidade que Deus quer trabalhar conosco, durante esse tempo que Ele nos concede, Deus nos faz meditar e analisar como eu preciso reestruturar, reconstruir a minha vida, a minha maneira de pensar, de agir e de falar. Porque quando Deus fala para nós entrarmos num processo de renovo, o convite é nós confrontar as coisas velhas. É nós parar para analisar o que realmente as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser e de expressar os nossos pensamentos tem trazido ou produzido aquilo que realmente é o que queremos, é o que desejamos, é o que sonhamos, é o que projetamos para a nossa vida. Porque nesse meditar a gente analisa se realmente está acontecendo aquilo que nós desejamos. E se não está, é hora de parar, de rever e de retroceder em determinadas maneiras de pensar e agir. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Para mim alterar os resultados, eu preciso mudar a maneira
com que eu estou agindo. Amém? A maneira com que eu estou pensando. E essa era uma das grandes realidades que Deus veio para a vida de Abraão. Abraão, ele tinha um grande sonho, um grande projeto na sua vida, no seu coração. E por 75 anos, ele não conseguiu alcançar o objetivo da realização do seu sonho. Como assim, pastor? 75 anos? Se você ler aqui o verso 4, que a gente leu até o 3, né? Mas no verso 4 diz assim: partiu, pois, Abraão como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos ele tinha? 75. Se você pegar a outra parte da história de Abraão, você vai ver que ele aceitou a proposta de Deus na vida dele. E quando ele sai com o seu sobrinho Ló. Ló era filho do seu irmão mais velho. Ou seja, o irmão mais velho era casado e tinha filho. Abraão também era casado e não tinha filhos. Por quê? Diz que a sua esposa era estéril. E a palavra de Deus, todas as vezes que ela traz a revelação de algo dentro de um detalhe específico, é porque tem um propósito em cima daquele detalhe ser revelado. Então diz que Sarai, a esposa de Abraão, era estéril. Por isso ela não conseguia gerar filhos, amém? Esterilidade, não tem como produzir, não tem como gerar, não tem como ser fértil. Essa era a situação da esposa dele. E eu acredito que ele deveria ser casado há um bom tempo, até porque o sobrinho dele já tinha uma boa idade quando saiu com ele da cidade de Harã. Amém? Agora, vamos pegar a vida de Abraão dentro desse momento em que Deus falou com ele. Ele era uma pessoa riquíssima. Ele era uma pessoa riquíssima. Quando ele saiu de Harã, diz que ele levou servos, servas e uma quantidade enorme de rebanho. O cara não era pouca coisa. Amém? Ele não era pouca coisa. Ele tinha muitos recursos, mas todos os recursos que ele tinha não eram suficientes para realizar o seu sonho, o seu projeto. Ele queria ter um filho. Pastor, mas como é que o senhor pode contextualizar a coisa dessa maneira? Porque quando Deus chamou ele, Deus diz assim, revelando para ele um propósito: de ti farei uma grande nação. Como é que é possível fazer uma grande nação de alguém? Só se suscitar uma geração, certo? Só se a pessoa passar a ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e assim vai, concordam comigo? Essa foi a proposta de Deus. Olha, se tu me seguir, se tu me acompanhar, se tu decidir andar comigo, eu vou realizar o teu sonho, eu vou realizar o teu projeto, e tu vai contribuir no meu, porque foi uma associação. Diante do que estava no coração de Abraão, Deus se associou com ele. Eu gero o teu sonho, e através do teu sonho eu gero o meu. Porque nós sabemos que pela história, através de Abraão, veio a nação chamada nação de Israel, que era a nação que Deus estabeleceu de acordo com seus princípios e propósitos. Não vou entrar nessa área, para não perder o foco. Mas Abraão tinha esse projeto, e é interessante notar que ele já estava com 75 anos, e ele nunca abriu mão de dar a oportunidade da esposa dele ser o veículo, o canal da realização do seu sonho. Ô pastor, como assim? Olha para mim aqui.
Na época, não havia os códigos de lei estabelecidos por Deus, amém? Deus deu a lei lá em Moisés, e aí nós estamos falando de quase 430, 450 anos depois de Abraão, amém? Amém? Situando vocês na história, tá? O que acontece ali? Não tinha as leis de Deus, foram estabelecidas lá com Moisés, mas Abraão vivia na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia que ele vivia era um lugar específico chamado Ur dos Caldeus. Ô pastor, o senhor disse que ele saiu de Harã quando Deus chamou ele? Sim, porque a família dele, quando o pai dele, Terá, quis ir para Canaã, eles saíram de Ur e caminharam 32 quilômetros e pararam na região da cidade chamada Harã. Então eles estavam dentro da mesma região, só mudaram de cidade. É a mesma coisa, nós falando Brusque e Guabiruba, né? Está dentro da mesma região, está tudo dentro do Vale do Itajaí, amém? O que acontece ali? Quando Abraão vivia dentro desse contexto, ele fazia parte de uma cultura da nação a qual pertencia aquelas cidades. E irmãos, ele nasceu dentro desse contexto. Ele nasceu ali. Ele se criou ali. Foi gerado ali. Se desenvolveu ali. Agora olha aqui, uma das questões culturais daquela região da Mesopotâmia, que fazia parte das questões familiares, dizia que se uma mulher não tivesse capacidade de gerar filho ao seu esposo, agora olha aqui, era obrigada. A cultura daquela terra, a cultura daquela região dizia que ela era obrigada a pegar a sua serva e entregar para o seu marido, para através da serva gerar descendência. Era uma lei, não era uma lei de Deus. A lei de Deus é lá em Moisés, amém? Mas era uma lei cultural daquela região. Agora Abraão tinha 75 anos e ele nunca aceitou fazer isso. Por quê? Olha para mim aí. Com certeza ele era um cara determinado. Tanto é que depois que ele aceitou o chamado de Deus, a história relata que ele é conhecido como o pai da fé. Amém? Ele era um cara determinado. Ele tinha 75 anos de idade e ele continuava com o seu sonho, com o seu projeto. Mas o contexto que ele vivia não motivava, não incentivava, não trazia esperança para ele mudar aquela situação. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar que Deus chamou ele e mandou ele sair do meio da sua parentela, mandou ele sair daquela terra, mandou ele sair do meio da sua família, porque se ele continuasse ali, o seu sonho, o seu projeto nunca seria realizado. Por quê? Porque a cultura criava uma forma, engessava, travava ele, não trazia novas possibilidades para ele, pelo contrário, engessava. Deus, quando ele chama Abraão, ele diz: se tu não sair desse contexto, teu projeto não vai ser realizado, teu sonho não vai acontecer. Irmãos, existem coisas que muitas vezes, pelo fato de nós estarmos cotidianamente vivenciando aquilo, faz com que essa vivência acabe gerando improdutividade em determinada área da nossa vida.
faz com que a gente fique infértil, improdutivo, travado. Porque tem gente que alimenta o problema, em vez de motivar a vitória, a bênção, a conquista. O contexto que Abraão estava inserido, não dava para ele outra expectativa. Não produzia uma esperança de realizar o sonho dele. Ele simplesmente estava vivendo o seu casamento, a sua vida, o seu dia a dia. Já estava com 75 anos de idade e até ali o seu sonho não tinha sido realizado. A cultura dizia que era para ele abrir mão da esposa dele, que era para ele desistir de ficar investindo na esposa dele, que era para ele parar de ficar sonhando através da esposa dele. Era uma coisa que só limitava ele. Por quê? Porque quando a gente fala dessas coisas, elas são limitantes porque são naturais. Deus estava dizendo para ele: Abraão, se tu não sair do natural e vir para o sobrenatural, o teu sonho não vai ser realizado. É a mesma coisa para a nossa vida, irmãos. Enquanto a gente não sair dessa fonte limitante, que são as coisas naturais, e não entendermos que precisamos veementemente buscar a Deus, e o seu poder, a sua graça e o seu amor, com convicção, com fé, com certeza, de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e por essa fé, viver o sobrenatural, a gente vai estar sempre na limitação, porque o natural limita, o natural não aceita vinho novo, o natural sempre se rompe. Deus disse a Abraão: sai daí, senão teu sonho não vai se realizar. Por exemplo aqui, irmãos, existem coisas na nossa vida que a gente nem se apercebe, porque a gente vivencia o tempo todo. Por exemplo, agora nós fomos viajar, fomos para Porto Alegre e fomos para Uruguaiana visitar tanto a minha família como a família da minha esposa. Quando nós chegamos lá em Porto Alegre, estava todo mundo trabalhando. Ô pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o único dia que eles não trabalharam foi o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Mas qual é a cultura da cidade de Brusque e da região do Vale? Dia 20 para tudo. Não é assim? Irmãos, faz 15 anos que eu moro em Brusque. Eu já me acostumei, eu acho uma maravilha. Mas se a gente vai para outro estado, o negócio funciona de outro jeito, porque é outra cultura. Amém? Por exemplo, eu e a minha esposa, quando a gente chegou aqui em Brusque, nós chegamos no dia 5 de dezembro, na cidade. E aí a gente foi se ajeitar, e mudança, aquele negócio todo chegando, e organiza isso, e monta móveis. Quando terminou a função toda, a gente disse: agora vamos conhecer a cidade. Irmão, sabe aqueles filmes de bang bang, aqueles filmes de faroeste antigo, que a cidade está vazia e fica rolando, aqueles rolinhos de espinho levado pelo vento assim? Para nós foi um choque cultural. Amém? Irmãos, e o pior de tudo, eu descobri que os restaurantes em Brusque nessa época fecham para o almoço. Graças a Deus eu achei um restaurante de um gaúcho, rapaz, que ficava aberto até as 3:30 da tarde. Pensa numa alegria. Aí quando eu entrei no restaurante, eu perguntei, né? Foi a primeira vez que eu conheci, coisa e tal. Aí quando eu descobri que o dono era gaúcho, a revelação do mistério veio, né? Teve uma vez que nós fomos, pela primeira vez, na pizzaria. Não vou dar o nome da pizzaria, né? Mas nós entramos. A gente é acostumado a dormir tarde, comer tarde. A gente entrou na pizzaria, eram umas 11 horas da noite. O dono da pizzaria disse: não, depois das 11 a gente não serve mais. Gente, eu vim da capital, gente. Se eu quiser comer pizza às 3 da manhã, tem. Estão entendendo?
É um choque cultural. São culturas locais. E são coisas que a gente vive o dia a dia. E quem está inserido no contexto nem se apercebe. Acha normal, não é verdade, irmãos? Não fica tudo normal? Outro dia eu estava vendo um programa na televisão, lá naquele Discovery Channel. E aí tinha um programa de alimentos exóticos. Aí tem uma cidade na China chamada Beijing. Eu decorei o nome, Beijing, na China. Eles comem barata, lagarto, cobra. Imagina nós pegar um X, dar uma mordida e encontrar meia barata. O que a gente faz? Estão entendendo, irmãos? Para eles é normal. Loucos somos nós. Ou imagina uma barata fritinha, coisa maravilhosa. Tu é louco? Estão entendendo, irmãos? Era a mesma coisa Abraão. Abraão estava no meio de um contexto cultural, onde o sonho, o projeto dele estava barrado, estava limitado, e ele estava vivendo aquela cultura, e ele não conseguia desatar as coisas, porque aquilo limitava ele, impedia ele de ter uma visão diferente, impedia ele de buscar recursos diferentes, impedia ele de ter uma visão diferente sobre aquilo. Estão entendendo? Aí Deus disse: sai daí, sai desse contexto. Se tu não sair dessa situação, tu não vai vivenciar o novo. E é com essas coisas que a gente tem que romper, irmãos. Porque existem determinadas atitudes na nossa vida que a gente tem como sendo algo que a gente se acostumou com ela no processo, né? É que nem a mãe, quando a criança é pequenininha, lá em Beijing, eu fico pensando, ela deve dizer: ai filhinho, a mamãe fritou uma baratinha para ti, tá uma delícia. Não é verdade? Aí esse cara de Beijing vem aqui para Brusque, olha o choque cultural. Eu vou dizer para ele que é uma nojeira o que ele está falando, e ele vai dizer para mim que é uma delícia o que ele está comendo. Amém? Deus disse a Abraão: sai daí, sai desse contexto, sai dessa fonte limitante para a realização dos teus desejos, dos teus sonhos. Quando Abraão aceitou, ele saiu do natural e foi para o sobrenatural. Por quê? Porque ele foi desafiado. Deus disse: sai daí e vai para onde eu vou te mostrar. Mas Deus não disse para onde ele ia. Deus só convidou para ele andar com ele. E Abraão foi. E nós sabemos que Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou seus 12 filhos. Cada um dos seus 12 filhos teve filhos e filhos e filhos. E a nação de Israel surgiu. Um sonho foi realizado. Um projeto foi alcançado, uma bênção foi produzida, mas teve que haver mudança, porque, irmãos, nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos, e todas as nossas atitudes são embasadas, estruturadas por aquilo que a gente tem como conceito, como definição. Por isso que Deus diz: olha, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Vai dar um choque. Esse choque vai produzir uma pressão. E essa pressão vai romper. Porque se a gente está paralisado com velhos pensamentos, com velhos rudimentos, com atitudes que não tem produzido um resultado novo, mas tem sempre produzido o mesmo resultado, e a gente não decide sair dali, sair fora daquele contexto, abrir mão daquilo ali e começar a fazer diferente, a gente nunca vai experimentar o novo com qualidade. E o novo sempre vai gerar pressão. Lembra que eu expliquei que o vinho novo, ele fermenta, produz gás, e no recipiente que ele está, ele vai produzir pressão.
A pressão é esse choque que a gente precisa para parar, para analisar e para entender, olha, eu preciso mudar essa atitude se eu quero um resultado diferente. Eu preciso. A nossa vida só muda se a gente muda a maneira de pensar. Se eu começo a mudar a minha maneira de pensar, eu começo a produzir coisas diferentes na minha vida. Quanto mais eu entendo da palavra de Deus, mais eu tenho capacidade de, refletindo o que ela me diz, de trazer um pensamento novo, para ter uma atitude nova e receber um resultado novo. Amém? Por isso a gente tem que sair de um contexto que está nos engessando, que está nos travando. Se eu estou dentro de um ambiente onde as pessoas não alimentam, motivam, incentivam os meus sonhos, os meus projetos, então eu não posso ficar compartilhando dentro desse contexto. Existem coisas que a gente não pode falar para quem não sabe sonhar junto com a gente. Porque quando a gente fala para essas pessoas, elas vão sempre querer nos colocar dentro da forma limitante. Não, isso não dá, isso não é assim, isso não funciona dessa maneira. Irmãos, olha para mim aqui. Na minha época, eu não sei aí quantos vão lembrar dessa situação, mas quando alguém ia fazer um concurso público, geralmente as pessoas diziam assim: não, isso daí já é tudo carta marcada, tudo, já sabem quem é que vai passar, quem é que vai ser aprovado, isso daí ninguém chama. Alguém já ouviu isso? Ah, então eu não estou sozinho na história. Amém? Irmãos, eu e a minha esposa, já contei aqui para vocês, a gente estava numa situação onde a gente enfrentou uma falência e uma decadência em todas as áreas da nossa vida, e a gente só podia ter esperança em Deus, em mais ninguém. E o interessante é que dentro do contexto que nós estávamos inseridos, as pessoas só diziam assim: não, vocês não têm mais solução, não tem mais o que vocês fazer, desiste, abre mão de tudo, não, esses daí não se levantam mais. Vocês já ouviram essas frases? Um dia Deus disse: Namur, tem um projeto para ti, mas eu preciso que tu saia desse contexto. E eu e a minha esposa decidimos pagar o preço. Gente, não é fácil conflitar com coisas enraizadas. Não é fácil. Mas ou você tem ousadia por crer em Deus, ou então você vai ficar no mesmo lugar, paralisado, sem ter outras possibilidades. Você vai ficar amargando a mesma coisa. Você vai ter sempre o mesmo resultado. Ela encontrou um jornal, dizia que tinha um concurso da Justiça Federal. Eu resolvi fazer o concurso. Irmãos, o concurso tinha várias etapas. Era mais ou menos 6 meses para completar todas as etapas. Porque tinha a prova escrita, depois tinha uma prova que era de digitação, depois tinha uma prova que era de exercício físico, depois tinha uma prova que era para passar pela junta de psicólogos, e aí tinha várias etapas. Irmãos do céu, durante aqueles 6 meses, só tinha gente bocuda na minha volta. Não, isso daí, pode esquecer, isso aí ninguém vai te chamar. Não, isso daí ninguém passa nessas coisas. Não, isso daí quem passa é porque já está tudo lá com QI, com quem indicou.
Irmãos do céu, eu fui aprovado na primeira parte, os bocudos continuaram. Eu passei na segunda parte, os bocudos continuaram. Eu passei na terceira parte, os bocudos continuavam. E quando o meu nome estava lá na lista, em quarto lugar, ainda tinha uns bocudos dizendo que aquilo era impossível. Mas Deus dizia para mim e para ela: vai que eu estou com vocês. Irmãos, o dia que eu recebi o telegrama, eu abri o telegrama e eu falei para minha esposa, me chamaram. Teve alguém que gritou atrás de mim: isso aí é bobagem. Misericórdia, eu estava com o telegrama na mão. Tem uma zinhaca na vida da gente, irmãos, que só a misericórdia de Deus. Não, e o pior de tudo, irmãos, é que quando a gente vai orar e a gente quer pedir fogo do céu, né? Deus diz assim: não, cabeção, é para tu amar. Aí tu pensa, mas eu ainda tenho que amar uma coisa dessa? Uma nhaca dessa? Ele disse: ora e abençoa essa criatura. Qual é o pensamento do ser humano? O pensamento do ser humano: manda fogo do céu e consome essa criatura, não é? Mas o pensamento de Deus é diferente. E a gente tem que aprender a viver os pensamentos de Deus, não os nossos, porque os nossos são limitantes. São limitantes. Aí eu ainda orava: Senhor, abençoa essa pessoa, muda a maneira dela pensar, que ela possa ter um encontro real contigo, onde ela entenda a tua graça e o teu amor. Irmãos, e funciona, tá? Porque depois se converteram também, viraram umas maravilhas. Porque a palavra de Deus diz: sê tu uma bênção. Se a gente aprende a ser bênção, quem está na nossa volta acaba virando bênção também. Amém? Porque passa, irmãos, contagia, o amor de Jesus contagia, amém? Então a gente tem que aprender a viver de acordo com os princípios de Deus, e Deus nos faz desafios. Ele disse: Abraão, tu quer realizar o teu sonho, quer realizar o teu projeto? Sai dessa casca, sai dessa fonte limitante, sai do meio onde estão te barrando, onde estão impedindo o teu processo de esperança, o teu processo de fé, o teu processo de alcançar coisas maiores, melhores e mais excelentes. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos revela as coisas de uma maneira extremamente abençoadora. Ele disse a Abraão: vou fazer de ti uma grande nação. Às vezes Abraão meio que esmorecia. Um dia Deus disse para ele: Abraão, sai daí de dentro da tenda. Aí Abraão saiu. Deus disse a Abraão: olha as estrelas do céu. Agora conta. Se tu conseguir contar, conta. É impossível, né, irmãos? Até porque volta e meia a gente vai perder a conta, né? Já passa de novo no mesmo lugar, coisa e tal. Deus disse: é assim que vai ser a tua geração. É assim que vai ser. Tu nem vai conseguir contar. É por essas palavras que a gente tem que trilhar o nosso caminho, irmãos. Pelas palavras que trazem vida, pelas palavras que trazem esperança, pelas palavras que geram em nós coisas boas. Nós temos que viver pelas palavras que têm poder de nos tornar férteis, produtivos, porque pela fé tudo é possível. Porque aquele que crê e pede por esse crer, sabendo que a promessa é verdadeira e que aquele que fez a promessa é fiel, alcança, recebe, conquista. Consegue. Irmãos,
As pessoas diziam para mim e para ela que nós nunca ia resolver, mas em Deus a gente resolveu tudo. Foram pagas todas as contas. Nós ficamos 8 anos pagando conta, ficamos, mas nós pagamos. A parte de Deus Ele fez, a parte que é para nós fazer a gente fez. Em 8 anos, estava tudo pronto. Estava tudo pronto. O mais maravilhoso era ver aquelas pessoas tendo que dizer, realmente, Deus mudou a história da vida de vocês. Quantas pessoas podem olhar para Abraão e dizer, Deus mudou a história desse homem? Porque é um fato, é uma realidade, é uma história verdadeira. Porque quem anda com Deus tem vitória. Quem anda com Deus é abençoado. Quem anda com Deus é uma bênção. Quem anda com Deus tem a sua boa, agradável e perfeita vontade. A gente só tem que sair dessas crenças limitantes que estão gerando os mesmos resultados. A partir do momento que eu romper com essas crenças limitantes e buscar as novidades de Deus, que são muitas, eu vou começar a ter resultados diferentes. E tendo resultados diferentes, eu vou ver os meus sonhos, os meus projetos realizados. Porque Deus está comigo nesse processo. Assim como Ele teve com Abraão, Ele está comigo e com você. Assim como o sonho e o projeto de Abraão foram realizados, porque dele nasceu Isaac, dele nasceu Jacó, dele nasceu uma nação inteira, assim também de nós serão produzidos sonhos e projetos que marcarão o mover e o poder de Deus presente na nossa vida, mediante a sua graça em Cristo Jesus. Porque mediante a riqueza de graça que há em Cristo, a meu e a seu favor, Deus manifesta o seu poder para suprir cada uma das nossas necessidades. Ele realiza sonhos, Ele faz os projetos acontecerem, desde que a gente saia dessas situações limitantes e entre no desafio que Ele nos chama, a entrar no sobrenatural, a entrar no sobrenatural. Odre velho não suporta vinho novo. Odre velho não suporta vinho novo. O odre, eu sou responsável por ele. O vinho novo é de Deus que vem. Mas Ele só deposita o vinho novo quando o odre está pronto. Deus só liberou Isaac quando Abraão estava pronto. Pastor, quanto tempo demorou? Só você vê a história de Abraão. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ô pastor, se Deus chamou ele com 75 e Isaac nasceu quando ele tinha 100, o processo demorou 25 anos. Irmãos, é exatamente o tempo que leva para mudar uma cultura enraizada, sabia? Aproximadamente 20 anos para você mudar uma cultura enraizada. E Abraão passou alguns cortados com esse negócio de cultura que fazia parte da vida dele. Por quê? Porque lá na frente ele cumpriu a lei que estava no código dos horitas. Horitas era o povo da região do vale onde ele morava, que dizia que quando uma mulher estéril, ela era obrigada a dar a sua serva para o seu marido suscitar a sua descendência. Não foi o que Sara fez quando entregou Agar para Abraão? Quem lembra dessa história? Pois é. Por que ela fez isso?
Porque ela decidiu seguir na cultura que estava encranhada na mente dela. Ela estava experimentando o novo de Deus, carregando as coisas velhas, os velhos hábitos, as velhas maneiras de fazer as coisas. Ela disse: não, Abraão, chega, Deus toma, está aqui, vou cumprir a lei. Estava errada. Diante do código da lei não estava. Por isso que Deus não condenou Abraão. Tem muita gente que às vezes não entende, né? Ah, mas por que Deus não sentou-lhe a ripa, não sei o quê? Porque na época não tinha um código de lei direto estabelecido por Deus. E Abraão estava cumprindo a lei dos horitas. Estava cumprindo a lei cultural do vale, da região onde ele morava. Ele estava seguindo o processo cultural. Não tem gente que vem com um chavão: ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim e não quero saber. Não tem? Umas crises aí de Gabriela? Não tem? Tem um monte de gente que tem um negócio aí com umas tradição, que não abre mão, que não larga o osso. Aqui em Brusque eu fui conhecer também o tal dos quinta-ferinos. Nem sabia que existia isso. Um dia vieram falar para mim, os quinta-ferinos. O que é isso, rapaz? É cultura da cidade. Não, e o pior de tudo, sabe o que foi? Nós somos gaúchos, né? E a minha esposa é bem lá da fronteira. Tinha um monte de gente que ficava me olhando de atravessado. E eu nem sabia por quê. Porque eu não sabia que aqui em Brusque, você não pode dizer que você tem amiga. Entenderam o que eu estou falando, né? Já deram até uma olhadinha daquelas, né? Aí um dia eu estou ali bem na porta, bem tranquilo, coisa e tal. E aí tem uma turma que veio de Uruguaiana junto com a gente. Aí uns obreiros ali: ô pastor, quem é? Não, aquela ali é minha amiga. Jesus amado, vocês nem sabem o que estavam falando de mim. Vocês nem sabem o que estavam falando de mim. E eu na maior inocência. Gente, isso é coisa. E eu bem, não, é minha amiga. Rapaz do céu. Quando me contaram, me deu um vermelhão. Eu disse: agora estou ferrado. Como é que desfaz isso? Como é que desfaz um negócio desse? Porque lá no Rio Grande do Sul, amiga é amiga. A amante lá tem outro nome. Mas ninguém chama de amiga, não. Só ser amiga da onça, né? A gente passa cada um. Agora eu já me acostumei com algumas culturas aqui da cidade, né? Não que eu concorde muito, né? Mas, como diz, quem é visita segue a rotina da casa. Amém? Mas tem umas coisas assim, tudo depende da cultura, da região, da maneira de pensar, que foi estabelecida na nossa mente, mas Deus diz: para, lê aqui e me diz o que eu penso. Porque essa é a proposta, irmãos, a gente entender o que Deus pensa. Porque eu, entendendo o que Deus pensa, eu vou saber o que Ele quer que eu faça. E eu sabendo o que Ele quer que eu faça, eu posso deixar o velho para trás e abraçar o novo que Ele está me direcionando a viver. Amém? Isto é o que Deus quer promover. Que a gente tenha uma nova vida. Nova vida, ou seja, para de viver a velha, recebe a nova. Recebe a nova, porque ela é boa, agradável e perfeita. Se eu tenho sonhos, eu tenho projetos, e eles ainda não saíram da gaveta, não saíram da minha mente, não saíram do meu coração, então eu tenho que parar e pensar, a maneira com que eu estou buscando realizá-los não está dando certo.
Então vou buscar uma maneira nova de fazer em Deus, porque em Deus eu posso. Foi o que aconteceu com Abraão. Em Deus se concretizou, porque ele saiu. Deus disse: sai daí, sai dessa cultura, sai desses hábitos, sai dessas tradições que só estão te amarrando, te desesperançando, te limitando, te desmotivando, te desesperançando. Sai e vem para o meu novo. O sonho e o projeto se tornaram reais, porque em Deus eu posso. Fica de pé.